Olá, estamos juntos aqui em nosso portal de notícias e temos mais uma entrevista aqui com a psicóloga Thalita Del Toto. Desta vez nós vamos dar uma sequência à última conversa que nós tivemos, onde falamos sobre separação e como os pais devem lidar com esta situação ao conversar com seus filhos. Aí tivemos dicas, uma orientação da Thalita e hoje o assunto será alienação parental. Thalita, bem-vinda novamente. Alienação parental. O que significa e, ao mesmo tempo, podemos dizer que é uma sequência, acaba sendo uma consequência da própria separação dos pais? Oi, Dani, é um prazer estar aqui novamente. E sim, a alienação parental, infelizmente, ela acaba sendo uma sequência do assunto que nós conversamos na última semana, né? Recebi muitas perguntas, na verdade, das pessoas que viram a nossa última conversa, questionando em relação à alienação parental. Então, assim, a alienação parental, embora algumas pessoas acreditem que ela exista há pouco tempo, ela vem sendo falada com mais frequência agora, mas desde 1985 já é falado a respeito, né? Então, assim, a alienação parental ela é qualificada como uma situação onde um dos genitores ou os dois genitores, pai e mãe, eles começam, após a separação, um trabalho de tentar desconstruir a imagem de amor do outro nessa criança. E esse é um processo extremamente triste. Muitas vezes não se tem a noção das consequências futuras do que isso pode acarretar. E os pais, muitas vezes, fazem isso de uma forma muito intensa. E essa criança, ela acaba ficando muito angustiada, já está angustiada pelo fato dos pais terem se separado e potencializa essa angústia. Muitas crianças acabam deprimindo muito e a família, muitas vezes, não se dá conta do quanto de prejuízo isso vai ter a longo prazo. A médio prazo já se percebe, né, prejuízos, mas a longo prazo também. Então, assim, esse alienador, muitas vezes, ele vai tentar afastar essa criança da outra figura, ele vai sempre estar falando dessa outra figura de uma forma pejorativa, falando mal, falando para a criança que o outro não a ama, que o outro a abandonou, que o outro nunca se importou com ela, na verdade. E vai desmistificando dentro da criança aquele amor que foi construído ao longo dos anos. E a criança muitas vezes passa, e na maioria das vezes, né, dependendo da idade, ela passa a acreditar nisso que é dito para ela. E é muito doloroso perceber que a criança a gente fala assim, é como se ela fosse matando a outra imagem dentro dela. E esse processo de matar essa imagem, de destruir essa imagem dentro dela, destrói uma parte significativa emocional dela também. Thalita, é possível nós descobrirmos essa questão de alienação parental diante de uma situação como essa, onde os filhos acabam, por exemplo, morando, na sua grande parte das vezes, com a mãe, e é possível a gente conseguir identificar através de sintomas de comportamento dessas crianças e, ao mesmo tempo, quais são as consequências que isso vai gerar nessa criança? É possível descobrir que isso está acontecendo, embora não seja algo tão fácil, né? Mas é possível estar descobrindo, é possível estar observando alguns comportamentos. Normalmente o alienador, ele dificulta o contato dessa criança com o pai ou com a mãe. Ele faz essa função, muitas vezes ele fala para a criança, ó, vamos arrumar suas coisas que o papai vem buscar, ou que a mamãe vem te buscar, mas na verdade não comunicou esse outro adulto. E aí a criança espera 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí ela fala, tá vendo? Ele não liga pra você, ele nem lembrou que tinha um compromisso com você. Deixou você esperando. Assim? Exatamente, né? Tem outros casos também que o pai ou a mãe liga pro outro genitor e fala, olha, você passa a pegar a criança em um determinado lugar, em um determinado horário, e essa pessoa vai lá para buscar essa criança, espera 1, 2, 3 horas e depois ele liga-se para ela e fala, olha, ele não quis ir, ele não quer mais ficar com você mesmo, acho que você deve se afastar porque você não está fazendo falta nenhuma para ele não faz questão nenhuma de te ver. Então o que acontece? Vai separando essa criança dessa outra figura. Isso vai acontecendo de uma forma gradativa e normalmente isso vai aumentando ao longo de um tempo, até que deixa de ter um contato realmente, né? Existe um vídeo muito interessante que ele se chama A Morte Inventada. Então, se o pessoal tiver a curiosidade de visualizar, de procurar entender um pouquinho melhor,
são relatos de filhos que sofreram alienação parental na infância e hoje na vida adulta eles trazem toda a tristeza, toda a angústia e toda a destruição que foi causada na vida deles ao longo dos anos por conta desse movimento que foi feito. Porque o que acontece? A criança ela confia muito nesse que está cuidando no primeiro momento dela e ela sofre essa ausência daquele que foi o que abandonou. E ao longo dos anos, normalmente ela descobre que foi mentira. E aí, quem é essa pessoa que me amou tanto, que mentiu pra mim uma vida toda e destruiu uma parte da minha história? E depois aquele outro que eu achava que nunca me quis, ele sempre tentou um contato comigo e ele nunca pôde. E aí eu não consigo amá-lo porque a sensação de rejeição que ficou internalizada é muito grande. Então assim, é algo muito complexo, é algo muito triste da gente entender e descobrir que acontece, mas acontece. Né? E aí a gente volta àquela questão de que, embora não tenha sido um bom marido, ele pode ser um bom pai. Embora tenha sido uma péssima esposa, pode ser uma boa mãe. E a criança não tem culpa dessa briga que os adultos, eles travam ao longo desse processo de separação. Tá? Então a orientação que eu dou para essas famílias, para esses pais, que eles sintam essa responsabilidade, e que eles entendam que ao longo dos anos essa criança ela vai ter sérios problemas, comprometimento em vários setores da vida, comprometimento no desenvolvimento emocional, uma criança que possivelmente vai ter uma dificuldade no relacionamento interpessoal, vai ter dificuldade no trabalho, vai ter dificuldade nos relacionamentos, vai trazer muito desse conteúdo que ela vivenciou na vida adulta, tende a reproduzir isso de uma forma ou de outra. Né? E vai ser uma pessoa que vai ser instável emocionalmente para uma vida toda. Né? Muitos transtornos psiquiátricos, muitos problemas psicológicos são a consequência dessa postura desses pais. Tá certo, então. Para você que deseja saber mais sobre este assunto ou, enfim, né, tenha conhecimento a respeito, é importante bater um papo com a Thalita, um agendamento de uma consulta e para isso a Thalita atende em Ibitinga, na rua Orestes Russi 294, é centro da cidade onde fica a sua clínica e as informações você pode ter pelo telefone DDD 16 991 58 4014. Thalita, muito obrigada mais uma vez. Na próxima semana teremos mais assuntos sobre a área comportamental voltada principalmente para as crianças. Obrigada. Eu que agradeço.